Nós vamos ler a partir do versículo 21. Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 21. Primeiro livro da Bíblia. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra está aberta e nós pedimos que ela fale poderosamente a cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós, irmãos, temos necessidades, todos nós temos. Aquelas pessoas que têm necessidades espirituais precisam de Jesus. Porque o maior vazio que uma pessoa pode ter é o vazio do tamanho de Deus. É o vazio de não ter Jesus. Por isso é importante que, se você está aqui nessa manhã e não tem certeza de sua salvação, tome essa decisão. Porque é um vazio enorme e um vazio que te conduz hoje e te conduzirá amanhã para uma vida longe de Deus eternamente. Não precisa ser assim. Nós também temos necessidades emocionais. Nós também temos necessidades materiais. Nós temos necessidades relacionais, uns mais e uns menos. Mas todos nós temos necessidades. Nessa manhã, o objetivo dessa mensagem é mostrar como satisfazer essas necessidades. Porque qual é a solução para a necessidade espiritual? Jesus. Qual é a solução para a necessidade relacional? Jesus. Qual é a solução para a necessidade material? Jesus. E qual é a solução para a necessidade emocional? Jesus. Jesus é tudo o que nós precisamos. O título da mensagem dessa manhã é: Andar com Deus é tudo que eu preciso. Andar com Deus é tudo que preciso. A nossa vida, como disse, tem áreas. Nós temos a área espiritual, que é a que sustenta todas as outras áreas. A área espiritual sustenta a área material, a área relacional e a área emocional. Quando a vida espiritual é oscilante ou fraca, automaticamente haverá um desequilíbrio. Porque nós fomos projetados por Deus para andar em equilíbrio. Há algumas pessoas que enfatizam muito o trabalho. E, irmãos, não há como passarmos de 100% na plenitude da vida. Se nós dedicarmos mais do que 33,33% no trabalho, as outras áreas relacionais, a área relacional e a área emocional ficarão desequilibradas. E assim, se nós focarmos muito em uma área, além daquilo que é necessário, as outras ficarão desequilibradas e com isso haverá sobrecarga. Há muita gente sobrecarregada emocionalmente, há muita gente sobrecarregada profissionalmente, há muita gente sobrecarregada. E são pesos que atrapalham a própria vida. Porque, de novo, Deus nos fez para andarmos equilibrados, para que não haja nenhum tipo de sobrecarga. Irmãos, eu vou compartilhar aqui um medo que eu tenho. Sabe qual é meu medo? Talvez hoje o principal é eu não estar em casa e a minha filha não sentir a minha falta. Eu sou preocupado com isso. Eu tenho medo. Toda manhã ela chama o meu nome. Papai. Pego ela.
Primeiro tem que dar a bananinha para ela se acalmar, bananinha com canela. Aí ela se acalma, ela sempre come duas, ela repete. Mas entre a primeira e a segunda, eu sento ela assim no meu colo e começo a conversar com ela. Eu falo, você é a filhinha do... Aí ela, papai. E da mamãe. E essa semana ela começou. E de quem mais? Do papai. Eu falo, então vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor para esse dia. Nós oramos. E depois da oração, ela olha para o pratinho de banana. Mas... E eu tenho muito medo de sobrecarregar as áreas da minha vida a ponto deste meu relacionamento com a minha filha ficar defasado e ela não sentir falta. Essa semana eu precisei sair muito cedo para atender um irmão e à tarde eu cheguei em casa e a primeira pergunta que eu fiz para a Laís, depois de falar com ela, tudo foi, a Débora perguntou de mim? Laís falou, perguntou, que alegria. Cantei, que alegria nesse dia. Irmãos, nós precisamos depender de Jesus para que consigamos viver uma vida equilibrada. E nós temos o exemplo na Bíblia de um homem que andou com Deus. Há 15 dias eu passei por ele na mensagem O Prazer de Deus no meio do seu povo. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais neste exemplo que a palavra de Deus nos dá de andar com Deus. E eu estou falando de Enoque. Quem era Enoque? Enoque era o 7º depois de Adão. Enoque, um homem que se converte ao Senhor depois de 65 anos. É o que a palavra de Deus nos diz. Ele viveu 65 anos, gerou a Matusalém e depois andou com Deus. Enoque era profeta. Enoque profetizava coisas acerca de Deus e algo muito interessante, lá em Judas 1, 14 e 15, nós enxergamos na palavra que Enoque profetizava acerca da vinda de Jesus, contra os falsos profetas. Mas o grande destaque da vida de Enoque era que ele andava com Deus. E ele nos mostra pela sua vida que andar com Deus é tudo o que nós precisamos, absolutamente tudo. A expressão andar com Deus no texto não é caminhar lado a lado. A expressão andar com Deus é ter um contato íntimo, é ter um relacionamento íntimo. Porque existem pessoas que caminham conosco, mas não andam conosco, na expressão que a palavra de Deus nos apresenta aqui neste texto. Já outros estão longe, mas andam conosco, são íntimos, sabem o que nós pensamos, nos conhecem e nós conhecemos também. Enoque tinha um melhor amigo. Qual era o melhor amigo de Enoque? Deus. Quem deve ser o nosso melhor amigo? Deus. Irmãos, em relação ao Senhor, existem pessoas que contam apenas um testemunho, o da salvação, e graças a Deus. Mas Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele todos os dias. Deus não quer que nós tenhamos a única experiência forte e intensa com Ele na nossa salvação. Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele todos os dias. Deus quer que nós andemos com Ele. E por algumas razões. A primeira razão, andar com Deus me traz firmeza espiritual. Nós estamos sendo bombardeados com toda sorte de ideologias, doutrinas, ensinos. Mas nós, irmãos, devemos ficar firmes. Naquele tempo de Enoque havia falsos profetas. Me perdoem a expressão, essa raça parece que existiu o tempo todo. O falso profeta, aquele que ensina mentiras acerca de Deus.
Mas Enoque se levantou e disse o seguinte: e destes, fazendo menção a falsos profetas, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Veja, o sétimo depois de Adão, e o texto que eu li é Judas 1, 14 e 15. O sétimo depois de Adão, lá no começo, já profetizava contra os falsos profetas, nos ensinando que andar com Deus vai nos trazer firmeza espiritual. Eu não estou dizendo que nós devemos brigar. Jesus não precisa que nós sejamos seus advogados. Ele é o nosso advogado, não nós em relação a ele. Firmeza espiritual. Mas a firmeza espiritual não é só contra os falsos profetas, mas também contra as dificuldades dessa vida. Porque, irmãos, nunca foi tão necessário uma firmeza espiritual diante de tantas coisas ruins como doenças, tantas coisas ruins como crises, sejam elas econômicas, sejam elas relacionais. Crise, parece que todo mundo está se voltando contra o povo de Deus, mas é verdade, nós não podemos desanimar. Jovens tantas vezes se deixam levar por ideologias em universidades a ponto de deixarem a sua fé. Hoje, na nossa escola dominical, nosso professor trouxe uma imagem que é realmente chocante. Antipas, um servo de Deus, foi morto dentro de um touro assado vivo. Mas não é queimado de uma vez, não, foi assado vivo. Acendeu-se a fogueira, ele dentro de um touro de bronze, devido ao calor, foi derretendo aos poucos, e tudo isso pelo nome de Jesus. Nós, irmãos, precisamos ter firmeza espiritual, porque é ataque de todo lado. Às vezes os ataques surgem até mesmo dentro do povo de Deus, o famoso fogo amigo. E nós precisamos nos manter firmes espiritualmente, mas isso só é possível se andarmos com Deus. Eu até brinquei com o pastor na última quarta-feira, que ele acabou com a minha introdução nessa manhã. Quando ele contou o exemplo das pegadas na areia. Deus anda conosco, Deus não anda por nós. Quando a pegada lá, de acordo com essa história, fica apenas 2 pés de pegadas, aí vem, né, a ideia: Deus me pegou no colo. Deus não pega ninguém no colo. Mas Deus está ao lado daqueles que o buscam e têm um relacionamento com Ele. Por isso que nós devemos nos manter firmes. A vida espiritual deve ser vivida diariamente. Você quer andar com Deus? Leia a palavra todos os dias. Você quer andar com Deus? Tenha uma vida de oração diária. Você quer andar com Deus? Se achegue e se comprometa com a igreja do Senhor. Você quer andar com Deus? Viva Deus intensamente. Enoque, veja, teve filhos, teve filhas, teve uma vida aparentemente normal, mas com um grande destaque: ele andou com Deus. E isso traz firmeza espiritual. Porque, irmãos, a fé está diretamente ligada a essa firmeza. Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Agora, é fácil entregar quando as coisas estão bem, e quando as coisas não vão tão bem assim. E quando nós estamos no meio de uma tempestade, e quando nós estamos no meio de uma luta, e quando nós estamos no meio de um ataque, e quando nós estamos no meio de um tratamento complicado, e quando nós sabemos que vamos morrer. Entregar e confiar ao Senhor
a nossa vida, o nosso problema, a nossa dificuldade requer muita fé. Mas nós teremos essa fé se andarmos com Deus. Mateus 6,33, novamente a palavra de Deus nos chama a atenção para essa verdade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Havia uma preocupação acerca das coisas dessa vida, e Jesus chega então para dizer. Agora olha que coisa interessante, Deus no seu relacionamento conosco tem sempre algo mais. Repare, buscai primeiro o reino de Deus e, tem mais coisa, olha, e a sua justiça, olha o e de novo, e as demais coisas serão acrescentadas. Você que anda com Deus, saiba, Deus tem sempre algo a mais para você. Creia nisso em nome de Jesus. Porque quem é firme espiritualmente tem certeza que a base sólida, a base contundente, a base inquestionável, que é uma vida espiritual saudável, traz segurança para as demais áreas de nossa vida. Como base para a nossa vida, devemos andar com Deus, e quem anda com Deus tem uma vida espiritual saudável, e quem tem uma vida espiritual saudável, vive bem. Vive bem. Todas as coisas cooperam para ou a palavra é verdadeira ou não é. Nós cremos que a palavra é verdadeira. Amém? Cremos. Se cremos que a palavra é verdadeira, e ela diz isso, nós temos que crer piamente. Segunda razão, além da primeira, andar com Deus me traz firmeza espiritual, andar com Deus me traz consciência na vida material. Por que eu digo isso? Porque nós somos bombardeados por um senso de felicidade que o mundo nos apresenta, dizendo que o ter é muito melhor do que o ser. O ter, as bênçãos, os bens materiais. Então, se uma pessoa é bem-sucedida no seu trabalho, ela é feliz. Só que não é verdade isso. Nós temos que ter uma consciência clara, irmãos, de que nossa vida pertence a Deus e não às coisas dessa vida. E é lógico, nós precisamos ter uma vida piedosa diante do Senhor. Inclusive a Bíblia nos incentiva a nos contentarmos com poucas coisas. Por quê? Porque o foco da palavra de Deus, o foco do Senhor é termos um relacionamento com Ele e não com as coisas dessa vida. Olha o que a palavra de Deus diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências ou desejos desenfreados, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Não é pecado, obviamente, ter uma condição boa, mas é pecado colocar amor nessa condição. É pecado colocar amor ao dinheiro. Por quê? Porque deixou de andar com Deus e se agarrou aos bens dessa vida. Então tem muita gente que prioriza o trabalho ao invés de ter um relacionamento com Deus. Tem muita gente que prioriza os estudos ao invés de ter um relacionamento com Deus. Eu não me conformo quando um jovem chega em mim e diz assim: porque quem não vem, eu pergunto mesmo por que não veio. Eu falo assim: mas eu estou sentindo sua falta, o que aconteceu? Eu fiquei estudando. Dá vontade de falar assim: a minha oração é que você não passe na prova. Dá vontade, o lado carnal, que todos nós temos, mas nós temos que andar com Deus e responder mansamente, não é isso, irmão Nelson, que a palavra de Deus nos diz? Mas
nós não podemos abrir mão do Senhor, e é no nosso trabalho que nós temos que andar com Deus também. Vale a pena abrir mão de viver intimamente com Deus por coisas dessa vida, invertendo-se os valores? Não vale a pena, porque como a palavra de Deus nos diz claramente no texto, pessoas que amam o dinheiro sofrem a si, machucam-se a si mesmas. Quem anda com Deus não vive de forma imprudente financeiramente, não gira o centro de sua vida nisso, ao contrário, vive sabendo que o dinheiro é um servo e não o contrário. Com isso, quem anda com Deus sabe que o dinheiro, os bens materiais, são também uma forma de nós adorarmos a Deus, ofertando, investindo na obra missionária, dizimando, e isso, irmãos, é uma bênção. É uma bênção. Em terceiro lugar, a terceira razão, andar com Deus me traz direção na vida relacional. Olha o que a palavra de Deus nos diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Viver, irmãos, direcionado nos relacionamentos é característica daquele que anda com Deus. E andar com Deus é, no que depender de nós, se relacionar em paz com todos. Começando por onde? Dentro de casa. Não faz sentido eu me dar bem com as pessoas de fora da minha casa antes de me dar bem com a minha esposa e com a minha filha. Não tem sentido nenhum. Deus nos direciona para um relacionamento íntimo com as pessoas, e quando vem de Deus, estes relacionamentos tornam-se espirituais. Se nós andamos com Deus, o que vai ficar evidenciado nos nossos relacionamentos é o Senhor, porque percebam, todos os relacionamentos, todos, são referenciados em Deus, todos, todos. Quer ver? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Qual é a referência do amor que o marido deve ter para com a esposa? Cristo. Para eu amar minha esposa como Cristo amou a igreja, eu preciso andar com Deus. Porque se eu não andar com Deus, não dá. Não dá. Estava no cartório esses dias acompanhando um casal que estava se unindo em matrimônio, olhando, e aquela festa, né? E pensando, as estatísticas brasileiras são, de cada 10 casamentos, 6 terminam em divórcio. Aí tinha lá o pessoal em festa casando e o pessoal ali se divorciando. Em nome de Jesus, os nossos relacionamentos precisam estar referenciados no Senhor. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por elas. Dando a sua vida, renunciando-se a si mesmo. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Veja, a referência novamente de submissão é ao Senhor. Falando dos servos trabalhem como se fosse Jesus o seu chefe. Tudo isso está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14 em diante. Todos os nossos relacionamentos são referenciados no Senhor, portanto, para vivermos eles de maneira correta e espiritual, nós temos que andar com Deus. Mas o principal relacionamento de Enoque era com Deus, e por isso que ele, buscando a Deus, se relacionava também com as outras pessoas. Quem anda com Deus, anda bem com todos. Por mais que alguns se levantem contra, por isso que na Bíblia é claro, no que depender de vocês, tenham paz com todos, porque às vezes, para se ter paz com todos, não depende única e exclusivamente de você, mas no que depender de nós, tenhamos paz com todos. E por último, a quarta razão
para andarmos com Deus é paz na vida emocional. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Eu li Filipenses 4, a partir do versículo 4. Andar com Deus nos traz paz na nossa vida emocional, e é só quem anda com Deus que tem paz emocionalmente falando. Irmãos, hoje é um problema sério essa questão emocional. É um problema grave essa questão emocional. Mas eu creio na palavra de Deus, e se ela diz que se eu orar e suplicar a Deus, Ele guardará os meus sentimentos pela paz que Ele mesmo oferece. Ou seja, andar com Deus me traz paz na minha vida emocional. Diante de dificuldades, de luto, de problemas, o crente no Senhor Jesus que anda com Deus terá sempre tranquilidade. Se sustentamos a nossa vida emocional no Senhor, viveremos em paz. É a palavra de Deus que diz. Hoje em dia há tanto ceticismo no meio do povo de Deus. Parece que os crentes deixaram de crer piamente na palavra de Deus. Estava falando disso uma vez na aula no seminário, e eu disse, olha, para resolver as questões da ansiedade, basta você orar e clamar a Deus de todo o seu coração. Aí um crente disse para mim, não pode ser só isso. Mas se a palavra de Deus está dizendo que é só isso, não é só isso? E o crente falou assim, não pode ser só isso, é muito simples, olha o que ele disse, eu posso afastar as pessoas de Deus, falando que é só oração, mas nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos livre acesso ao Pai para aclamar e derramar o nosso coração diante dEle. Como Ele não vai nos dar paz se Ele prometeu pela sua palavra? É claro que Ele vai dar. Por isso, nós temos que andar com Deus. A firmeza espiritual, a consciência material, a direção na vida relacional e a paz na vida emocional só vem com aqueles que andam com Deus. A vida espiritual é a base para todas as outras áreas de nossa vida. E nós somos ricamente privilegiados por termos Jesus como Senhor e Rei. Então nós temos que ir a Ele. Nós temos que nos comprometer diante dEle, a andar com Ele, a ter um relacionamento íntimo com Ele. E deixe Deus cuidar das outras áreas de sua vida. A palavra de Deus diz aqui, que Deus tomou para si Enoque, contrariando todos os outros versículos deste mesmo capítulo, que diz, e Adão viveu 900 e tantos anos e morreu. Outro morreu, outro morreu, outro morreu, chegou a vez de Enoque, e Deus o tomou para si, e ele não passou pela morte. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, nós podemos crer certamente de que aquele que tem Jesus não passará pela morte espiritual. Ao contrário, viverá e viverá eternamente ao lado dele. Nós podemos começar a viver dessa maneira com Deus aqui, porque na eternidade nós viveremos com Deus. Deus tomou Enoque para si, Enoque não morreu. Todos nós seremos tomados por Deus e viveremos com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe e que nós possamos andar com Deus enquanto nós vivermos aqui. Amém.